Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Bahia. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Olha só, saiu, né, o sorteio aí. Tivemos o sorteio, né, dos confrontos da etapa prévia da fase de grupos da Libertadores de América, né? E o Bahia vai enfrentar uma das equipes mais complicadas aí dessa etapa, que é o The Strongest da Bolívia, né? The Strongest na Bolívia é um dos três gigantes do futebol boliviano, juntamente com o Bolívar e também com o Jorge Wilstermann, né? Esses três times estão acima dos demais, né? E o The Strongest é um dos mais fortes, né? É o time de La Paz, né? E vai levar para o confronto contra o Bahia também a questão da altitude, né? Há favoritos para este confronto? Bahia é favorito, The Strongest é favorito. Como é que nós podemos conceber este encontro aí, esse confronto do Bahia contra a equipe boliviana, né? Que para muitos, né? Muitos estavam loucos correndo na internet aí, né? Segundo informações ali que eu vi no X, né? Antigo Twitter, que as pessoas estavam procurando qual era o time chamado República da Bolívia, né? A Conmebol tinha sorteado representante da Bolívia, né? E a Conmebol evidentemente não colocou qual era o adversário, né? Porque teoricamente, né, por não ter terminado o Campeonato Boliviano, que tem mais uma rodada, ou porque as pessoas do Conmebol são estúpidas e não entenderam que essa última rodada não tem o menor problema mais para definir qual seria esse representante da Bolívia que enfrentaria o Bahia, que vai ser o The Strongest, né? Então muita gente estava lá, qual é o representante da Bolívia? A representante não, né? Que o REP, né, significava representante boliviano, representante da Bolívia, né? E muita gente estava achando que era República da Bolívia, estavam procurando esse time na internet. Bom, brincadeiras à parte aí, né? Brincadeira não, isso foi sério, né? Vamos falar aqui então sobre como vai ser esse confronto aí contra o time boliviano, se o esquadrão vai ter dificuldades, facilidades e a armadilha, né? A grande armadilha que tem aí nesse confronto, pouca gente está falando disso, mas há uma armadilha nesse conflito aí, e eu quero conversar com vocês aí. Muita gente está postando uma questão ou outra aí sobre este confronto, né? Mas eu diria para você que poucos estão falando sobre a grande armadilha, né? Que está, né, presente aí nesse confronto do esquadrão contra a equipe boliviana. Bora lá? Só abrir um parênteses, né, com a sua permissão e falar que este vídeo tem patrocínio da 1xBet. Para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, tem mais de 18 anos, né, maior de idade, portanto, sabe que apostar envolve riscos de ganhos, de perdas e também de diversão, né? De muita diversão, mas desde que você sempre use muito a cautela na hora de praticar a sua fezinha, fazer as suas apostas, né? Atendida a todas essas condições, tem que apostar pela 1xBet. A 1xBet, gente, é uma das mais importantes casas de aposta do planeta, tá? E tem um aspecto muito interessante. É uma gigante no mundo das apostas, mas que trata o seu apostador como um consumidor. Ela não pratica aquela indiferença bem típicas, né, de algumas grandes casas de apostas que temos por aí. Não muitas, né? Mas temos aí outras gigantes do meio, né? Mas que quando você vai pedir, por exemplo, um serviço de chat ali, né? Você é o número 200 na fila, né? Isso não acontece com o XBet, tá? Ganhou uma boa bolada, né? Também você pode fazer o pedido de saque que cai imediatamente na sua conta, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma demora, imediatamente, sem pedir documentos da sua tataravó e assim por diante, tá? Porque quando você ganha um pouquinho, todo mundo devolve, né? Agora, quando você ganha muito dinheiro, as casas de aposta ficam te enrolando aí, né? Isso não acontece com a XBet. Então, se você não conhece, usa o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastre-se lá. E quando estiver se cadastrando, eu vou pedir um código promocional. Você coloca lá 1xJosa, que é o código promocional, que vai falar para eles por que você chegou lá na casa de aposta, né? E de quebra vão continuar apoiando o meu trabalho. Beleza, gente? Ô, Josa, mas dá uma dica aí de jogo para hoje. Quinta-feira, né? Hoje. Ó, jogos da Copa da Itália. Inter contra Udinese. Internazionale, né? Internazionale ganha esse jogo aí. Tottenham contra Manchester United. Para mim, empate e vitória do Manchester United, tá? Você pode colocar também que ambas marcam, ou então, neste caso, que vai sair no mínimo 2 gols, né? Que fica uma aposta ainda mais segura, tá bom, gente? Dá essa força lá, cadastra-se lá e coloca o código promocional 1xJosa. Ok, vamos lá. Gente, o The Strongest, nessa temporada, ele não conseguiu ganhar, né? O Clausura e também não conseguiu ganhar o Apertura, né? Então, um dos títulos ficou com o Bolívar, né? E o outro título ficou com o Santo Antônio Bulho, né? Que foi o time que ganhou o torneio do primeiro semestre, tá? No caso, o time que ganhou o semestre vai para a Libertadores diretamente, né? O Bulho. O que vai ganhar o segundo, que é o Bolívar, que já ganhou, né? Vai para a Libertadores direta e
o Strongest, ele vai para a Libertadores, né, como o segundo melhor aí, né, o time que está melhor posicionado aí na tabela geral, né, neste caso é o Bolívar, né, parece, né, mas o que acontece neste caso, o The Strongest é o segundo e acaba ficando como o primeiro neste caso aí, desculpa aí pela instabilidade aqui, né. Então vai ser o Strongest, né? Como é esse time? Como é que ele joga? Como é que ele vai estar quando enfrentar o Bahia em fevereiro, né? Já no final de fevereiro, parece que é dia 19, dia 23 ou 26, né? Os dois jogos, né? O primeiro deles, né, o Bahia vai fazer na altitude de La Paz, né? O segundo vai fazer na Arena Fonte Nova, né? Então veja, de imediato, gente, foi o pior adversário possível que o Bahia poderia pegar nessa etapa, tá? Não tem nenhuma equipe que possa ser tão ameaçadora aí, enfim, para o Bahia como o The Strongest. Claramente que ao Corinthians, né? Mas o Bahia não enfrentaria claramente o Corinthians, como todo mundo sabe, né? Acho que o confronto depois, caso o Bahia passe, né? Entre o Nublense do Chile, né? E o time do Uruguai, né? Não é tão complicado assim para o Bahia, não vai ser tão complicado assim como é este confronto aí com a equipe do The Strongest, né? Por quê? Porque a equipe do The Strongest é um time gigante no futebol da Bolívia, gente, como todo mundo sabe, tá? O time uruguaio, no caso, é o Boston River, né? Que é um time muito organizadinho, mas muito pequenininho. Acho que não vai dar tanto trabalho assim para quem passar de Bolívar ou de The Strongest ou Bahia, né? Então, vamos lá, gente. A questão é 19 e 26, né, de fevereiro, os jogos entre os times do Bahia, né, e também do The Strongest, tá? Bom, o The Strongest, gente, é uma equipe que terminou muito bem o atual campeonato boliviano, mas terminou muito bem e só não conseguiu ganhar o título porque o Bolívar também esteve muito bem, tá? E para vocês terem uma ideia, na penúltima rodada, a última, portanto, né, que aconteceu, que terminou já, apesar de há 2 jogos hoje, mas ela já está terminando, o Strongest venceu justamente o Santo Antônio Bulho, o time que ganhou o torneio do primeiro semestre, por 8-0. Simplesmente 8-0. E essa equipe do Strongest havia vencido o jogo anterior por 6-2. Tá? Então o Strongest está no melhor momento, né? Um momento mais, assim, tudo está bem calibrado, né? As ações, né, dos jogadores do meio de campo estão muito bem. Né, as ações ofensivas muito bem, a maneira de resolver jogo também chegou a um nível de sofisticação como nós não víamos no começo da temporada, né? E um ponto muito importante, uma grande qualidade da equipe do Strongest, que a gente percebe neste momento, né? É o fato de que, e aí essa qualidade ela é muito importante, talvez seja a mais importante de todas. Por quê? Porque quando termina as temporadas, muitas equipes perdem jogadores, né? Então, isso não acontece tanto assim com o futebol da Bolívia, tá, gente? Porque não há um mercado, né, cujos jogadores sejam tão interessantes, digamos assim, para outros mercados. Mas mesmo assim, pode ser que os times possam perder um outro jogador. Por que a grande qualidade, na minha opinião, do Strongest está justamente neste fato? Está no fato de que o time conseguiu, o técnico Rescalvo conseguiu fazer com que vários jogadores do elenco mantenham um bom nível. Então, quando sai um jogador, entra outro, fica do mesmo jeito, tá? Tanto é que o Rescalvo tem feito muitas alterações, às vezes de partida para partida, os jogadores que entram simplesmente mantêm o nível da equipe, tá? Então, se o Strongest perder 3 ou 4 dos seus principais jogadores, não vai ter um menor problema, porque vai encontrar reposição no próprio elenco. É impressionante como a gente percebe regularidade hoje nos jogadores do Strongest que saem e dos jogadores do Strongest que entram na equipe, tá? Dito isso, né, claramente que a equipe tem ali tem essa questão da regularidade do elenco, mas tem alguns jogadores ali que eu acho muito interessante. Tem o Jason Churra. Esse jogador ele tem apenas 22 anos de idade, tá? Ele é um meia, que gosta de trabalhar muito pelo corredor central, mas nesse Strongest ele joga muitas vezes pelo setor esquerdo, tá? O Churra é um jogador da seleção da Bolívia, para mim é um dos grandes talentos hoje do futebol boliviano, tá? É um jogador que consegue tirar alguns quilos da cartola, um jogador que tem uma ótima condução, um passe também com muita qualidade. É muito importante prestar atenção no Jason Churra. Em geral, ele entra na maior parte das partidas como titular, tá, gente? Um outro jogador interessante aí dessa equipe do Strongest, né? A equipe contratou o Brian Angulo, né, que jogou no Santos. Para mim, é mais um jogador que chega sem fazer muita diferença. Não é muito diferente de alguns jogadores que já estão no elenco.
Então, vale destacar apenas pelo fato de que esteve aqui no futebol brasileiro e foi mal aproveitado, diga-se, pela equipe do Santos, tá? Outro jogador interessante, que estava numa fase que não era das boas, mas vem melhorando muito, quando encarar o Bahia, né, o Strongest, talvez ele entre como titular, é o Maicon Ortega, tá? Ortega é um jogador de 33 anos, né? Já um tanto quanto veterano, já é um jogador importante, muito respeitado na equipe do Strongest, até porque nos momentos mais complicados ele sempre esteve presente ali salvando essa equipe, tá? Hoje ele esteve no banco de reserva durante muito tempo nessa temporada, mas ele vem melhorando muito, né? E é um jogador que quando está em alta também consegue fazer muita diferença. Esse aí já também é o meio-campista, um camisa 10, mas diferentemente do Churra, que tem uma boa condução, ele é muito bom no passe em profundidade, nos lançamentos, nas inversões de jogo. É muito provável que se ele continuar melhorando assim, teremos aí claramente uma pré-temporada, né? Mas é possível que ele apareça no jogo contra o Bahia, tá? Na frente temos ali vários centroavantes essa equipe tem, tá? Assim, lá na altitude é possível que eles entrem com o Bruno Miranda, que é um centroavante de área, né? Por que eles podem entrar com esse jogador? Porque o Miranda é um jogador que trabalha muito bem dentro da área, assim como o Triverio, que é já um veterano, 35 anos, mas que também tem feito muitos gols, né? Na altitude, essa equipe do Strongest vai muito para cima dos seus adversários, né? Leva muito jogo para dentro da área, leva muita gente pro terço final, né? Então, um centroavante que trabalha muito bem dentro da área é até preferível a outros centroavantes. Agora, não está descartado que eles possam também utilizar o Sebastián Guerreiro, que é um centroavante mais novo, né? De uma movimentação mais qualificada, mas que também dentro da área tem melhorado muito. Inclusive, termina a temporada, na minha opinião, como o melhor centroavante no futebol boliviano, justamente porque ele aprendeu a jogar dentro da área como ele não sabia fazer anteriormente, tá? Então é uma equipe, gente, que tem uma qualidade muito boa quando chega ali no terço final. E neste jogo contra o Bahia, pode ter certeza, a posse de bola vai ser maior para o The Strongest lá no Reinaldo Siles, lá em La Paz, tá? A equipe vai jogar no ataque contra o Bahia, a equipe vai tentar resolver esse confronto lá em La Paz, tá? Então pode ser que não consiga, mas pode ser também que eles consigam ter uma vitória, né, com muito mais de um gol, né? Porque este vai ser o objetivo da equipe do Strongest contra a equipe de Salvador, lá na altitude, tá? O Rescalvo gosta de jogar com 4-4-2 especialmente, né? E nesse 4-4-2 geralmente ele joga com geralmente com dois centroavantes, né? Ou então, a depender da situação e do jogo, ele costuma, sobretudo quando a equipe joga fora, tá? Isso aí, tá? Ele gosta de jogar com um centroavante, que pode ser o Bruno Miranda, pode ser o Triverio, pode ser o Guerreiro, e ele coloca um meio-campista ofensivo para atuar como se fosse um segundo atacante. Nesse caso, esse jogador pode ser, por exemplo, o próprio Ortega, que eu falei para vocês aqui. Pode ser o Chura, pode ser o Ortega, pode ser outros jogadores, tá? Também. Quando a equipe joga dentro de casa, né, no caso, muitas vezes ele gosta de atuar com esse 4-4-2, né, mas aí no lugar de colocar um meia, muitas vezes ele coloca até dois, né, centroavantes, ou um centroavante e um ponteiro ali, né, ou centroavante e um segundo atacante, né, para atuar dentro de casa de casa contra os seus adversários, tá? Então, assim, o que mais é interessante neste caso aí é que, independente de quem ele coloca ali, as ações praticadas pelos jogadores são as mesmas. O que isso, e tem a mesma eficiência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse time do Strongest, né, é um time que, de fato, tá muito bem resolvido em termos de esquema tático, tá? O esquema tático tá muito calibrado, tá? A equipe termina a temporada, na minha opinião, até melhor do que o Bolívar, tá? E, de fato, se manter essa qualidade aí nesse tempo de treinamento, vai chegar ainda melhor do que está neste momento para enfrentar o Bahia. Uma variação que a gente vê no esquema de vez em quando é um 4-1-4-1, né? Que ele coloca ali o Aimar à frente da primeira linha, geralmente é o Vaiar, na verdade, né? O Diego Vaiar à frente da primeira linha, ele coloca 4 à frente, né? E aí o time também é ultra ofensivo, tá, gente? Um monte de meio campista ofensivo aí, o Ramalho, o Cínio, Ortega, Churra, e à frente ele coloca geralmente ali o Bruno Miranda, porque a equipe tem muitos jogadores, percebam, né? Criativos, né? E que chegam facilmente ali à área do adversário. Então, para este caso, para esse tipo de jogo, ele prefere aquele centroavante mais fixo, né? Então ele leva o Miranda. Então é muito preocupante esse jogo para o Bahia? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque o Bahia, gente, terminou a temporada jogando muito mal. E claramente que precisa melhorar muito o seu jogo para enfrentar o Strongest. Em termos de esquema tático hoje, aquele que está mais calibrado é o do Strongest, não é o do Bahia, tá?
E aí temos a altitude de La Paz de mais de 3.600 metros, né? Que de fato vai complicar. Eu diria para vocês, ao longo da história, toda vez que time boliviano esteve bem, a altitude não foi tão determinante assim para que as equipes bolivianas conseguissem se classificar diante dos rivais sul-americanos, inclusive brasileiros, tá? A gente viu isso, por exemplo, em vários momentos contra times aqui do estado de São Paulo, inclusive, né? Então é momento em que a equipe também não joga mal fora de casa, tá? Este é um ponto. Agora, esse Strong, para mim, está num momento bom e é o time capaz de, jogando fora de casa, também incomodar os seus adversários, tá? Agora, a altitude de fato vai ser um problema, mas há muito tempo que ela é um problema. Ela tem que deixar de ser um problema. E geralmente ela deixa de ser um problema quando há uma grande organização, planejamento para lidar com o time da Bolívia lá na altitude. Então, o Bahia precisa fazer esse planejamento legal também aí, que dá para fugir disso daí. Porque para mim, a altitude não é a grande armadilha para este confronto. A grande armadilha é justamente o fato de que as pessoas vão focar muito na altitude, né, e esquecer a equipe, né, o futebol praticado pela equipe boliviana. Esta é a armadilha. Geralmente é nesta armadilha que caem as equipes brasileiras quando perdem em La Paz, né? Em geral, é assim que acontece. Há casos, evidentemente, que a própria altitude é o principal problema, mas nem sempre é isso que ocorre, tá? Então, a grande armadilha é o seguinte: paremos de olhar para a equipe boliviana como uma equipe que só vai se sustentar, só tem importância, só vai conseguir jogar por causa da altitude. Não, eles sabem jogar bola, tá? Eles sabem jogar bola, é um time bom, um time muito equilibrado, um time que sabe trabalhar muito bem essa chegada ao fundo. Na minha opinião, tem problemas também pelas laterais, dá para o Bahia explorar isso aí, porque muita gente vai pro ataque, tá? Acho que há uma falha para essa questão das laterais, tanto na direita como na esquerda, tá? Mas eu acho assim que, pelo menos dentro de casa, essa equipe vai tentar ganhar e não tá nem aí se vai deixar problema ali na lateral. Até a lateral vai subir, porque a ideia é fazer muitos gols, se for possível, contra o Bahia. Então o Bahia tem que tomar cuidado com a qualidade do jogo do Strongest, como é que esse jogador se movimenta, a troca de posição que eles fazem e tudo mais. E não ficar focando apenas em a questão de altitude. Claramente que o Bahia tem um leve favoritismo nesse confronto, mas eu acho que é um confronto extremamente equilibrado. E se o esquadrão não tomar cuidado, pode sim ser eliminado da Libertadores por essa equipe boliviana, amigos e amigos. É isso.